Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala, serei um dos vossos apresentadores hoje, mais uma vez, e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, Jô? Tranquilo? Tranquilo, bem disposto, vamos lá. Mais uma edição em Benguela, nosso cenário improvisado. Hoje vamos falar sobre futebol, mas antes de chegarmos aí, deixa-me agradecer aos nossos patrocinadores. Amareli Hambúrgueres, os melhores hambúrgueres da cidade de Luanda. Então, podem encontrar tanto na Vila Alice como no Nova Vida agora. Tem os números aqui embaixo, podem ligar e encomendar, experimentem e podem comprovar o que eu estou a dizer. Um abraço também ao pessoal da Talkplay, tem sido nosso parceiro desde o início da jornada. Para quem não conhece a Talkplay, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível na App Store ou na Play Store, podem baixar e experimentar. Sigam-nos nas redes sociais, podcast_ProDesporto, tanto para o Instagram como para o TikTok, ou ProDesporto apenas para o Twitter ou X. Subscrevam também o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim, sempre que tivermos episódios novos, vocês serão notificados. Spotify, estamos também no Spotify. Estou sempre a me esquecer do Spotify. Podem procurar-nos por lá, Pro Desporto, para ouvirem os nossos episódios, se não quiserem olhar para as nossas caras. É isso. Hoje vamos falar sobre futebol, como já disse, e temos aqui um convidado que é uma figura icônica aqui da cidade da província de Benguela. Ele que vai explicar melhor, mas já passou pelas principais equipas da província de Benguela, nunca saiu do Benguela. Ele vai nos explicar hoje o porquê que teve na base disso. Márcio Luvamo, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado ao Desporto pelo convite. Estou aqui que era para responder às questões que tiverem ao meu alcance dentro do intercâmbio que haverá entre nós. Mais uma vez agradecer pelo convite, porque já ando nisso há muito tempo, já passei por algumas entrevistas, mas não com esse aparato, com essas condições, se assim posso dizer. E a ProDesporto reuniu condições, saindo de Luanda para Benguela, para criar esse ambiente. E eu só tenho a agradecer e dar o meu contributo naquilo que for necessário. Boa. Márcio, queria que começasse por nos dizer ou por nos explicar como é que começou a sua paixão pelo futebol, como é que entra no futebol, se assim posso dizer. É assim, eu venho de uma família de futebolistas. Meu pai, o senhor Mário José Luvambo, foi jogador de futebol, começou no Nacional de Benguela, que antigamente era chamado de Portugal de Benguela, só depois é que ficou Nacional de Benguela. Se calhar pelo facto de ter alguns portugueses ligados também à equipa, então era Portugal de Benguela, se calhar os tais portugueses é que criaram a equipa que depois passou para o Nacional de Benguela. E depois de fazer parte do Nacional de Benguela, né? O sucesso, as boas exibições que teve fizeram com que despertasse a atenção de alguns clubes que hoje são chamados de grandes a nível do nosso país. E daí o 1º de agosto contratou. Eu quero buscar, o meu pai é um dos fundadores, passa aqui a publicidade, é um dos fundadores do 1º de agosto. E também teve nas seleções, na primeira seleção, no pós-independência. Se calhar ele, se estivesse cá, explicaria melhor. Se calhar num outro momento ele me dirá, estou só a dar uma chega daquilo que foi como desportista, como futebolista, que é para ver se chegamos à pergunta que me foi feita. Depois, partindo desse pressuposto, né, de que é de família, porque também tenho tios, primos, que também jogaram, irmãos. O meu irmão mais velho também só não jogou futebol profissional. Desde já realçar aqui que dos filhos do meu pai eu sou o único
que atingiu essa margem de futebol profissional. Os outros tiveram algum sucesso, mas não chegaram até o profissionalismo. Dizer que eu sou um dos representantes, não só do meu pai, mas também da família. Família Luvambo e etc. Então dizer que a paixão se calhar começou já daí, de ver... Nunca vi o meu pai a jogar, não tive a felicidade de ver o meu pai a jogar profissional, porque era mais novo, aquilo foi na década de 60 e tal, até se calhar anos 80. Eu sou de 86. Comecei a acompanhar o meu pai quando já estava nas velhas guardas. Não posso dizer muito, porque ouço mais as pessoas falarem sobre ele, porque tiveram a oportunidade de ver, de acompanhar, e sempre que estou com algumas pessoas, ainda agora há 2 semanas estive com um pessoal que jogou com ele e recordou assim alguns momentos que eu gostaria muito de ter acompanhado, porque eles me dizem assim: tu jogas o que jogas, mas não estás ao nível daquilo que o teu pai joga. Depois não há vídeos, nessa altura. Não tenho vídeos. Se calhar as únicas coisas as únicas lembranças que eu tenho dele são fotografias, são entrevistas e contos de algumas pessoas que partilharam com ele esses momentos, e eu também conversamos, discutimos muito assim no bom sentido sobre aquilo que era o futebol naquele tempo e aquilo que é o futebol atual. Ele defende o lado dele, eu defendo o meu. Tudo na base do respeito, né? Não só por ser pai, por ser mais velho, uma pessoa idônea e com uma vasta experiência a nível do futebol e do desporto. Então comecei e não foi o meu pai que me levou ao campo de futebol, que é para começar a jogar. Então eu, pronto, já tinha aquele dom, aqueles tiques de futebol. Se calhar por ser filho de quem sou, por vir de uma família de futebolistas. Então, e também na família, meu pai foi o que atingiu o nível mais alto a nível do futebol. E agora vamos lutar que é para ver se outros seguem esses passos. Tenho alguns sobrinhos, alguns primos que também têm estado inclinado à carreira futebolística. Já joguei nas camadas jovens com um primo, filho de um irmão do meu pai, filho de uma irmã do meu pai, assim sucessivamente. Mas eu, até o momento, sou o único que atingiu essas performances a nível de futebol nacional e também internacional, porque também já joguei, já representei a seleção, sub-20, sub-23. Um dos maiores sonhos era chegar até a seleção de honras. Não tive essa sorte, se assim posso dizer, né? Porque pronto, os pais são sempre os espelhos para os filhos. Muitas das vezes, um pai com uma carreira acima da média, todo filho que seguir aquele padrão vai querer ser igual ou melhor do que o pai, ou vai querer atingir performances maiores, para que para ser o orgulho da família, ser o orgulho do pai. Não que não seja, porque eu sinto do lado do meu pai, dos meus familiares, que tenho levado o nome a um nível bom da família. E quando as pessoas ouvem Luvambo, uns lembram-se daquilo que o meu pai foi, e outros daquilo que eu tenho estado a fazer, daquilo que eu também já fiz a nível do desporto e, sobretudo, do futebol. Com relação ao início, eu comecei na escola, nos jogos interescolares. Estudei no Colégio das Madres, um colégio missionário, e fazíamos os nossos jogos com outros colégios. E o meu professor de Educação Física já era também ligado à área de desporto. Depois de ver que eu tinha qualidades que é para jogar, se calhar, ao mais alto nível, ou
que poderia ter um futuro promissor a nível de desporto e de futebol. Falou comigo no sentido de eu fazer parte de uma equipa de futebol de salão. Comecei a jogar futebol de salão porque eu fui num torneio que ele levou-me, eu fui o melhor marcador do torneio e ele levou-me para uma equipa de futsal que é para dar outros espaços. Lá comecei a jogar futebol de salão, só que nós tínhamos uma equipa de futebol de salão muito forte e éramos muitos. Então decidimos que, como somos muitos e futebol de salão só são 5, mas e há 5, 4 dentro de campo, mais o guarda-redes, então a gestão aqui, tivemos que repartir a equipa, fizemos 2 equipas e as 2 equipas eram fortes, então o atual treinador do JGM do Ambo, o Domingos Silvano Silva, como é chamado a nível de futebol e de desporto, já tinha essa paixão, esse carisma por ser treinador. Ele jogou muitos anos também futebol, jogou no Asa, jogou no Pedro do Ambo, jogou também no Cabos Corpo, foi um dos capitães do Cabos Corpo e também na Cala. Passa aqui a publicidade. Foi das pessoas que me recebeu no futsal e já tinha essa inclinação, mesmo jovem. Temos alguma diferença de idade, mas mesmo jovem já tinha essa inclinação para treinador. Puxou-me para a equipa de futsal e aí começamos. Como disse há pouco tempo, tínhamos muitos jogadores e com muita qualidade. E ele estava a ver que futsal não ia dar porque 5 jogadores para 20 jogadores ou 25 jogadores bons, se calhar ia ter que fazer 4 equipas e não era possível. E lá juntamos as 2 equipas, fizemos uma equipa de 11. Começamos a participar nos campeonatos de interbairros. E a nossa equipa chamava-se Peixe Cuio. A proveniência do nome, não sei, se calhar só hoje. E depois, como o nosso equipamento sempre foi vermelho e a direção, na altura, na pessoa do senhor Eulálio dos Santos, que é chamado de Lali, que também é um dos nomes a nível da província em termos de futsal. Era o nosso representante, era o nosso CEO na altura. Decidiram formar a equipa de 11 e depois de Peixe Cuio passou para Águias Vermelhas. Tínhamos o futebol masculino, tínhamos os nossos infantos juvenis, caçulinhas, assim, acho que iniciados. Nós éramos já os juvenis, né? Depois passamos para o outro escalão. Então eles decidiram formar a equipa de 11, formamos uma equipa de 11, era Águias Vermelhas e fizemos o campeonato, participávamos do campeonato interbairro a nível provincial, tanto Benguela como Lobito, era geral. E daí começou assim os meus primeiros passos a nível de futebol de 11, porque antes comecei mesmo no futebol de salão. Também no bairro, né, como é de hábito, nós crescemos nos bairros e o futebol é a nossa praia. Então começou aí os primeiros passos do futebol 11 nas Águias Vermelhas e depois eu próprio, como aquilo era um futebol mais amador e não profissional, decidi eu sozinho me dirigir para uma equipa, 1º de Maio Nacional, ou Sporting de Benguela, na altura, ou Académica do Lobito, elas eram as equipas. Como eu vivia em Benguela, era mais fácil estar por Benguela, porque é a minha zona de conforto. Então, fui parar no 1º de Maio. Nem foi o meu pai que me levou para lá. Eu sozinho que achei que agora é o momento de começar a dar outros passos. E fui para o 1º de Maio. E dizer que, independentemente de não ser levado pelo meu pai, ele sempre tive o apoio dele, em termos de material desportivo. Ele fazia parte era o primeiro secretário da Associação de Futebol em Benguela. E aí sempre tive o apoio dele em termos de material, ações psicológicas. E
tudo mais. Nunca foi aquele pai de me levar ao colo. Sempre que ele fosse ver um jogo, mesmo que eu jogasse bem, ele falou, quando chegava em casa, falava, não jogaste nada. Se calhar era aquele incentivo de tentar fazer sempre o melhor nos próximos jogos. Então foi aí o início da minha carreira como futebolista, né? No 1º de maio, foi onde eu comecei a dar os primeiros passos. E depois segui outros rumos. Okay. Bom, aqui no historial, eu vou tocar na parte do futebol 11, que vou te entregar ao 1º de maio, basicamente. Certo. Começaste ali no 11 e agora estás de volta, né? Voltaste para o 1º de maio, vamos dizer, pelo, não sei, o carinho que assuma que seja o teu clube do coração agora. Certo. Pensas em terminar a carreira no 1º de maio? É assim, eu fui para o 1º de maio, voltando um bocadinho à carga, fui para o 1º de maio, ainda era juvenis. Saí de iniciados, aí nas Águias Vermelhas, fui para o 1º de maio, fiz o meu primeiro campeonato de juvenis, depois segui até 2004, quando já estava na fase de transição, né, de júniores para séniores, entre aspas, porque séniores era até 18 anos, agora é que é até 20 anos. Então houve um campeonato nacional aqui em Benguela e eu fui o melhor marcador da equipa. Na altura o professor Agostinho Tramagal tinha assumido a equipa técnica do 1º de maio e começou assim a acompanhar alguns jovens, né, da cantera do clube que pudessem, de certa forma, fazer parte do plantel do clube, não na qualidade de sénior, mas sim de dupla categoria, os mais destacados. E tive a sorte de ser um dos mais destacados naquela altura. Fomos ao Campeonato Nacional. Acredito que ficamos em 3º lugar. Eu fui o melhor marcador da equipa. E não obstante disso, tinha também lá outros colegas com alguma qualidade, como não podíamos ir todos, né? Uma equipa de júniores, então aqueles que eles acharam que tinham qualidades que é para ir para a equipa de séniores para fazer dupla categoria, foram os escolhidos. Fui um dos escolhidos. Até aqui sou o único sobrevivente. Se assim posso dizer, não só daquela equipa do 1º de maio, mas de todos aqueles que começaram comigo, assim, de todos aqueles da minha geração. Sou o único sobrevivente. Porque há tempos vocês, a Pro Desporto acompanha desporto, já há algum tempo. Tive uma situação com o Conselho Disciplinar, um caso de corrupção na qual fui envolvido. Então, diante dessa situação, eu nunca tinha passado por situações do gênero, porque também fiz a minha carreira longe de polêmicas, porque acaba, de certa forma, atrapalhar. Eu só tenho família, tenho filhos, e aquilo foi uma situação um tanto quanto constrangedora para mim, porque os meus filhos aperceberam-se da situação, porque os nossos meninos hoje estão ligados às redes sociais. Já viste que o teu filho está a chegar à escola e está a ser apontado porque é filho do A, B, C, D. Então, criou um centro de desconforto muito grande, não foi fácil gerir aquela fase. Recuando um bocadinho, eu fiz a minha carreira toda no 1º de maio, entre aspas, né? Porque depois saí em 2011, saí porque também queria mudar um bocadinho de ares. Ia sair em 2011, e porque também já era um jogador internacional e achei que se calhar saindo ia dar mais ênfase naquilo que era a minha carreira desportiva, né? Às vezes é necessário sairmos um bocadinho da zona de conforto, que é para as pessoas olharem para nós de forma diferente, porque há quem
se calhar vai pensar que não, ele só consegue ter sucesso. Aí, se ele sair daí, as coisas não avançam. E no princípio da entrevista, aqui o Sr. Avelino, se é que posso chamar de senhor. Não, estou a me sentir muito velho. Sim, o Avelino falou, tocou num ponto de que por que é que nunca saiu de Benguela? Por acaso eu já saí. Em 2011 eu saí do 1º de Maio para o Nacional de Benguela. É um rival, né? Mas também era uma equipa onde meu pai jogou, uma equipa que é da terra. E prontos, recebi o convite deles, que é para ajudar no projeto que eles tinham naquele ano. Então o 1º de Maio tinha descido de divisão em 2011. Então achei por bem abraçar um outro projeto, quem sabe na equipa onde o velho passou também teria algum sucesso. Mas as coisas também não correram muito bem, no sentido de que a equipa não conseguiu permanecer na 1ª divisão. Lá tentei regressar ao 1º de Maio, né? Porque pronto, saímos e as coisas não correram muito bem. Eu sou apologista de que às vezes é necessário darmos um passo atrás, que é para depois darmos vários passos para frente. Então decidi regressar ao 1º de Maio. Também não teve muito sucesso porque a minha saída criou um impacto muito grande na massa associativa. Não encararam aquilo com bons olhos. Não interferiram, mas vi que não foi a mesma coisa. Desde o momento que eu saí, que eu voltei, o respeito, a consideração, não foi aquela. Então, tive que aguentar. São, às vezes, as escolhas que nós fazemos na vida. Então, saí do 1º de Maio outra vez. Joguei numa equipa que estava -se a formar, o Jackson Garcia, não sei se já ouviram. Uma equipa de 2ª divisão. E eu, não obstante de estar na 2ª divisão, para mim o que eu queria era jogar e mostrar aquilo que é o meu potencial. E porque sabia que ainda podia muito dar a nível de futebol. Preferi jogar 2ª divisão. E as pessoas falavam, mas tu tens qualidade que é para estar noutras equipas. Sim, não basta só ter qualidade, é preciso ter sorte, porque às vezes fazemos a comparação de que como é que o fulano com essa qualidade toda não está num Dagosto, num Inter, num Pedro. Isso às vezes não depende só de nós. E aí o meu pai nunca foi muito de... Ele foi um dos fundadores do 1º de Agosto. E tinha tudo que é para me encaminhar na academia ou coisa parecida, mas ele nunca foi muito de bajular, se assim posso dizer. Foi mesmo naquela de que tens que trabalhar, tens que lutar, que é para chegar até lá. Não precisa que seja eu, que seja o meu nome a te levar a locais onde tu não tens a capacidade de lá estar. Então fui sempre interiorizando isso. Tenho que fazer por mim. Tenho todo o apoio dele, mas eu tenho que fazer por mim. Então foi por aí. E por incrível que pareça, fiz uma boa 2ª divisão nessa equipa. No ano seguinte, saí dessa equipa da 2ª divisão para o Sagrada Esperança. Estava na 1ª divisão. Okay. E o que aconteceu? No Sagrada Esperança, se calhar não teve o sucesso que eu gostaria de ter, porque eu tinha um contrato de 2 anos, mas eu já era professor, eu sou professor de carreira. Formação, me formei na área de educação, sou licenciado em geografia. Okay. E em 2010 eu já era licenciado e já era professor. Já consegui entrar para o Ministério da Educação naquela altura, em 2010. Estava ainda na 2ª divisão, com o 1º de Maio, e aí conseguimos colocar a equipa na 1ª divisão. E foi um dos anos mais marcantes para mim, tipo, em termos de carreira, não. Em termos de enquadramento a nível social. Porque foi o ano em que eu me casei, foi o ano em que
me licenciei. E aí foi o ano em que consegui colocar eu, com a ajuda dos meus colegas, o Maio de novo na primeira divisão. Então foi um ano de muitas realizações. E aí então 2010 é um ano que estará sempre marcado na minha memória por esses motivos que eu já foquei aqui há pouco tempo. Então foi assim que aconteceu. Em 2014 estive no Sagradas, estive na segunda divisão no Jackson Garcia e eles estavam a me acompanhar, a seguir, e fui contratado pelo Sagrada Esperança. Mas as coisas não correram muito bem. Lá vem o setor educação. Já era professor e precisava de uma transferência para Lunda Norte para não beliscar aquilo que era o meu outro compromisso que tinha com o Ministério. Mas o clube não conseguiu a minha transferência. Os motivos, não sei, porque também sendo Sagrada Esperança uma equipa com um bom nível no nosso mercado futebolístico e não só por tudo aquilo que representa na Lunda Norte, acho que teria possibilidades e capacidades de tornar essa situação possível. Mas pronto, os motivos, não sei. Então, tive que interromper o meu contrato com a Sagrada Esperança sob a pena de perder o meu outro lado, o meu outro compromisso que tenho com o Estado, com o Ministério da Educação. Preferi recuar mais uma vez. Voltei para essa equipa, né, para o Jackson Garcia. Eles estavam a competir segunda divisão, competi de novo a segunda divisão, que é para não ficar parado. E no ano seguinte volto para o 1º de maio. Foi o primeiro regresso ao 1º de maio, assim, tipo de forma oficial. Os outros foram sem sucesso. Eles me viram jogar naquela equipa segunda divisão e o treinador disse não. No primeiro jogo que fez foi logo quando o 1º de maio o treinador disse eu te quero já aqui. Se for a próxima semana, melhor. Eu disse para não, mister, tranquilo, vamos deixar. Na altura o treinador era o fim da Moser. Vamos deixar a época acabar. Depois eu venho normalmente aí. Eu estou em casa, é a minha zona de conforto. Então, quando as condições estiverem criadas, eu volto. Voltei para o 1º de maio em 2016. Fiquei 2016, 2017, 2018. Recebo o convite académica do Lubito, que é para representar os petrolíferos daqui do Lubito, que também já há muito que queriam que eu representasse a académica, mas pronto, se calhar por um ou outro motivo não foi possível. Eu achei que era a altura certa, que era para mudar um bocadinho de ares. Aí vim para aqui, fui bem recebido, porque se calhar já era um desejo deles nesses anos todos. Vim para a Académica do Lubito. Em 2018 representei o clube com toda a dignidade possível e hoje sou grato pela maneira conforme eles me receberam. Porque eu cheguei aqui e parecia que eu estava em casa, não obstante ser de Benguela, porque, verdade seja dita, quando sabemos nós que há sempre aquela rivalidade assim, entre aspas, os de Benguela, os de Lubito, os de Viana, os do Cacoaco. Então aqui não foge a regra, mas foi diferente, fui bem recebido até hoje. Entro no clube, saio pela porta onde eu entrei sem problemas algum. Se calhar a única situação que beliscou um bocadinho foi o facto de eu estar envolvido nessa situação, nesse caso de corrupção. E pronto, mas também na vida temos que estar preparados para todo tipo de situação, ou quase todo tipo de situação. É claro que não vamos conseguir gerir tudo, mas temos que ser força o suficiente que é para gerirmos aquilo que fosse ou que for necessário, que é para a nossa boa imagem. Então eu sempre tive uma imagem de serviço exemplar, se assim posso dizer. Então aquilo beliscou de certa forma e
fiquei de 2023 a 2024 sem jogar, só joguei competições africanas, porque quando eu disse que que fui bem recebido na Académica, é um clube que também está no meu coração, porque eu ajudei a Académica depois de 20, 21, quase 22 anos, a voltar a competir numa competição africana. Depois de muito tempo, e isso se calhar é dos maiores orgulhos que tenho enquanto futebolista. E quando cheguei aqui, me foi feito o convite logo que é para ser o capitão da equipa. Responsabilidade. Responsabilidade. Pô, eu estou a vir de Benguela, já sei que é esse atletas, mas como nunca tive problemas com ninguém, eu acho que eu vou abraçar esse desafio mais uma vez. Assim que cheguei, o presidente disse: olha, vai ser o capitão. Eu disse: não, presidente, eu prefiro ser um dos capitães. Não quero já chegar e com esse impacto, porque as pessoas gostam de nós conforme somos, mas também nos detestam pelos mesmos motivos. Então é necessário ter muita responsabilidade, muita cautela numa ou noutra situação. Daí aceitei o convite da Académica, fui um dos capitães, depois mesmo fiquei o capitão principal. Acho que, conforme se diz na gíria, tudo ao seu tempo. E aí, dos maiores orgulhos que tenho é ter ajudado a equipa a chegar a uma competição africana depois de 20 anos. Fui um dos líderes do grupo e um dos protagonistas dessa passagem para a fase eliminar, que depois passamos para a fase de grupos. Eu também estava presente, só não pude dar sequência por causa dessa suspensão, né, do Conselho Disciplinar com relação àquela situação, aquele aparato todo, que, como eu disse aqui há pouco tempo, não foi fácil. E consegui gerir, fiquei quase um ano sem competir. E é muito tempo para um jogador de alta competição. E fiquei quase um ano sem competir e pronto. E vi, pronto, também já tenho uma certa idade, se calhar apoiar os mais novos, deixar a ideia era essa. Só que a nova comissão de gestão do 1º de maio, antes de ter conversado comigo sobre um possível regresso, que é para ajudar a equipa a lutar, que é para voltar ao Girabola. Antes já tinha falado com o treinador. A intenção era apenas fazer um jogo pelo 1º de maio, que era para a minha retirada de forma oficial. Então, quando falei com o treinador jogou comigo, Antônio Coimbra. Na altura, ele me recebeu no 1º de maio e temos uma relação para além do futebol, do desporto e de colegas do futebol. Falou comigo, ficou muito entusiasmado, porque ele queria muito que tivesse aqui alguém que comandasse essa tropa, que levasse esses miúdos, porque esses miúdos têm futuro. E se tiver aqui alguém que lhes possa direcionar e mostrar o caminho é esse, e o Márcio seria uma das suas ideias. Então o convite foi feito em novembro a dezembro do ano passado. Eu disse: vou ainda analisar, não quero mais me meter nesse chat. Futebol é para homens, conforme se diz na gíria, porque um dia estamos felizes porque fizemos um bom jogo e um bom resultado. Outro dia já queremos desistir de tudo, porque as mídias, hoje em dia, as mídias têm muita força. Os adeptos em cima, é a família, é a massa associativa, então é muita responsabilidade. Eu disse: não quero mais essa responsabilidade. Mas depois pensei com mais vagar, conversei com o meu pai, conversei com o meu irmão mais velho, que sempre foi alguém que, assim, que servia tipo de meu agente. E ele não vive cá, vive fora, e sempre que eu tenho que tomar uma decisão, procuro sempre a opinião das pessoas mais próximas, porque também tem outras pessoas que diziam que é para Márcio,
deixa já isso, agora dedica-te mais à família. Só que pronto, quando está no sangue, por mais que a gente queira, às vezes é complicado. Então, agora em janeiro, quando a comissão de gestão que assumiu agora o futebol sénior do 1 de maio estava já para tomar posse, reuniram comigo isso algumas semanas antes. Temos esse projeto assim, 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 e queremos muito que tu faças parte desse projeto. Eu disse, mas de que forma é que... Eu disse, não, nós não te queremos assim, tipo, ainda na direção ou coisa parecida, não. Nós se queremos dentro do campo, nem que você tiver que jogar só 5 minutos ou 10, precisamos de um auxílio teu. Então, eu disse, está bem, vou analisar, enquanto vocês também pensam se vão tomar posse ou não, porque eu também, quando entro num projeto, é sério, não quero levar as coisas de ânimo leve, respeitando sempre a qualidade e o trabalho que os outros fazem também. Então, lá, eles assumiram a posição e o diretor de futebol, Fernando Fita, atualmente, jogou comigo também e deixou mais cedo por conta de uma lesão no joelho. E começou a me fazer a cabeça para, mano, nós te precisamos aí, mas não é para nenhum cargo diretivo, nem equipa técnica, nem nada. É mesmo para ajudar os miúdos dentro do campo e fora do campo também. E tu sabes melhor do que nós como fazer isso. Eu disse, tá bom, vou ainda analisar e depois vou dar uma resposta. Mas eu estava a pedir um tempo que é para analisar, mas eles não queriam. Não queriam que eu desse mais tempo. Era tipo, aceitou, começa a treinar. Disse, eu já não treino assim de forma oficial há mais de 6 meses. Há mais de 8 meses. Como é que vai ser isso? Isso não é um assunto qualquer, não é um caso qualquer. Mas pronto, vamos lá ver como é que as coisas funcionam. Eu lá conversei com essas pessoas que normalmente que têm tido e sempre tiveram uma importância na minha carreira desportiva, né? Meu pai, meu irmão mais velho, os mais novos, porque eu procuro sempre ouvir um bocadinho, tanto dos mais velhos como dos mais novos, porque todos os dias aprendemos. E não podemos pensar que somos os donos da verdade, porque é a lei da vida. Então conversei com essas pessoas, para ter um projeto assim, 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 assim. E eu estou a pensar em avançar mesmo, já estando distante, já estar a pensar noutras coisas, mas pronto, enquanto as coisas não acontecem, nesse intervalo de tempo vou abraçar esse projeto e vamos lá ver se eu consigo ajudar o 1º de maio a voltar ao girabola, ao convívio dos grandes. E se eles falaram comigo no sentido de abraçar o projeto, é porque eles têm alguma confiança em mim e acham que eu posso ajudar de certa forma naquilo que são os objetivos do clube para essa época. E foi daí que eu aceitei o convite, o regresso mais uma vez. E não sabia muito, sinceramente. Eu fiquei 6 anos na académica e sou muito acarinhado por uma boa parte dos adeptos daqui da Académica do Lubito. E esse carinho não é desde o momento que eu cheguei aqui. Eles já tinham esse carinho desde o momento que eu ainda estava no 1º de maio. Já olhavam para mim de forma diferente. Quando cheguei aqui, foi um aconchego muito grande. E agora, quando regressei ao 1º de maio, também senti o impacto, porque eu mesmo estando na académica, em Benguela, quando cruzasse com os adeptos, mano, tens que voltar. Mas eu também já estou longe dos 30 e próximo dos 40. Vocês acham ainda que eu consigo dar mais alguma coisa? Mano, tens que voltar. Nem que for só para se despedir aqui. Eu nem estava pensando mais nisso. Nem quero mais confiança com o futebol. Já me criou muitas situações, mas pronto, graças a Deus conseguimos ultrapassar uma outra situação menos boa que foi ocorrendo tipo ao longo da carreira, sobretudo agora aqui na reta final, se assim posso dizer. Então decidi abraçar o projeto e agora estamos
nessa luta novamente. Diz-me uma coisa, queria aproveitar, Sim, não era para falar mais à frente, mas Ok, então. agora que falaste, essa situação que tu viveste envolvendo pronto, aqueles áudios vazados Sim, e sim, tudo sim. mais, como é que tu te sentiste quando tudo isso explodiu, né? Como é que tu sentiste, como é que tu encaraste isso? Já explicaste mais ou menos os transtornos que isso causou na tua vida, mas como é que tu recebeste essa notícia ou esse pronto, quando isso arrebentou, como é que tu recebeste isso e o que é que isso mudou na tua forma de encarar o futebol, por exemplo? Primeiro é que foi uma sexta-feira e eu acho que as sextas-feiras, em termos de notícias menos boas, também têm me perseguido. Normalmente diz na gíria que sexta-feira é o dia do homem. E era uma sexta-feira, lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu sei, Olha, meu irmão... O nosso antigo presidente gostava de exonerar sextas-feiras. Eu sei, eu tenho um irmão que trabalha no Porto Rambuim. Ele chegou naquela sexta-feira, disse para Marcio, já não vou a Benguela, porque de hábito eu normalmente gosto muito de ambientes familiares. Não sou muito de noites, discotecas, não que não vá, mas gosto mais de ambientes familiares. Então meu irmão chegou do Porto Rambuim, ele é a esposa, ele é a minha cunhada, estamos aqui pelo Lubito, como normalmente temos ficado por Benguela, em casa, vamos ainda fazer um programa de frente. Eu disse, eu estou a subir agora com a esposa. Então, quando chegarem ao Lubito, eu vou ficar já aqui no centro, nós convivemos na centralidade. Vamos ficar já aqui por baixo e vamos ver aqui um sítio que é para a gente ficar. Já saímos, fomos para um sítio, fomos comer um churrasco. E eu lá na conversa, no ambiente, na distração, recebo um telefonema. Acredito que foi o meu antigo treinador, Águas da Silva, agora é treinador do Ferrovia do Ambo. Para puto, tudo? Está tudo. E eu me disseram como é que está. Não, estou por ele. Já viste aí as notícias? São notícias? Não vi nada. Vem daí nas redes sociais. Eu tinha pouca carga no telefone. Eu disse, tá bem, vou só carregar um bocadinho o telefone e depois vejo. Ele também não me detalhou o que estava a passar. Depois vejo o que é que se passa. Eu disse, não tem marca. Muito longe daquilo que estava acontecendo. Daí fiquei aí com o pessoal, no ambiente e tudo mais, mas aquilo também já estava a martelar. O que é que se passa? Então, fiquei lá, acabamos de comer o nosso churrasco, né? O meu irmão disse para nós vamos para Benguela, eu também vou subir. Mas também já não era a mesma coisa, já não estava... O ambiente já não estava hostil para mim. Ficou já assim meio... Então, subi para casa, e a esposa disse para eu vou descansar. Eu disse, não tem, mas eu estou a vir. Eu também tenho hábito de televisão, tenho vício de televisão, de ver jornais e tudo mais, de desporto até altas horas. Então fiquei lá, carreguei um bocadinho o telefone, quando ligo... mensagens de todo mensagens, chamadas, tentativas de ligações e tudo mais. É que eu recebi mensagens de toda a parte do mundo. De amigos e familiares que vivem fora, uns em Portugal, outros na Suíça, outros na Alemanha, outros em França. Eu fiquei. Sexta-feira à noite, eu já nem consegui dormir. Meu sogro já me ligou, filho, o que é que se faz? Eu disse, meu Deus. E eu, muito sinceramente, também não estou a entender nada. Mas depois me mandam um áudio. O áudio era de uma conversa que eu tive com o Mr. Tramagal, procurou saber de um prêmio que nós recebemos quando ganhamos
o 1º de agosto, aqui no buraco, e que não tinha nada a ver com o contexto atualizado, que era o jogo que envolvia a Académica e o Cabo Escorpa do Palanca, que era para as meias finais da Taça de Angola. Lá me mandaram o áudio, eu recebi o áudio e comecei a ouvir detalhadamente todos os pontos. Mas pronto, fiquei naquele pá. É um áudio e muito terá de ser feito que é para se provar que seja verdade aquilo que estava aí no áudio, porque hoje em dia há muito disso. Eu converso com alguém grava a conversa, depois eu muito longe de que aquela conversa que eu tive com o treinador, aquelas respostas que eu dei ao treinador, ia parar nas redes sociais, ia dar esse boom todo que deu. E ela, o meu irmão me liga de França, mano, estás envolvido em corrupção, então esses anos todos de carreira nunca tiveste envolvido em nenhuma polêmica, agora hoje, eu disse, mano, não te consigo explicar detalhadamente o que se passa, porque eu ainda também preciso de compreender o que está a passar. Ele disse, tá bem, então vê aí se consegues, porque é todo mundo a falar, é o teu nome em todo canto do mundo, em todas as páginas aí de Angola, vê lá eu que estou aqui fora, e há pessoas também a me ligarem para o teu irmão fez, o teu irmão desfez. A minha sorte é que o meu pai não usa redes sociais. Ele já estava a ver de uma situação de hipertensão e tudo mais. Imagina lá aquele impacto todo. E as pessoas que estavam a tentar ligar para o meu pai não conseguiam. E se calhar porque o telefone dele também estava com algum problema, se calhar foi só bom. E aí ele me liga no sábado. Todo final de semana a cabeça era girar com relação àquela situação. Ele me liga no sábado ou no domingo. Mas estou a ouvir aqui algumas conversas. Eu disse assim, pai, eu depois vou a Benguela e pessoalmente vamos falar. Não adianta estarmos a falar ao telefone, porque senão não vais compreender. Então comecei a gerir aquela situação, telefonei mais daqui, telefonei mais dali, é o treinador que estava envolvido, é o jornalista, como é que vocês me colocam numa situação? Como é que eu estou a conversar contigo um assunto particular e você grava e de repente a conversa vai parar assim? Eu disse, eu não tenho nenhum problema com o que eu falei, porque eu posso justificar verbalmente. Se tiver que ser documentalmente, eu consigo justificar isso na boa, porque eu acho que não infringir, de certa forma, aquilo que são os regulamentos. Não conheço muito de lei, porque não sou jurista e não estudei direitos, mas alguma coisa eu sei o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo, sei o que é que eu devo falar, o que é que eu não devo falar. E, de certa forma, não sabia que essa situação estava a ser gravada. Como é que eu ligo? Eu estou a falar com o meu pai, o meu treinador, alguém que está comigo todos os dias. Nós partilhamos 1 milhão de situações. Afinal de contas, a conversa está a ser gravada. E eu respondi aquilo tipo, na boa aula, sim, recebemos o prêmio de X, mas também não acabei de falar porque a pessoa em causa cortou logo, se calhar queria só ouvir aquela parte, não sei se era para justificar alguma coisa e precisava só que eu respondesse aquilo de forma inocente, se assim posso dizer. Respondi sem problemas algum, porque até certo ponto não ia me trazer, eu achava que não ia trazer problemas nenhum, tanto para mim, tanto para o clube, tanto para outros. Então foi assim que aconteceu. Lá procurei, chamei a razão às pessoas, também disseram que não sabiam como é que o áudio foi parar a público. Mas nós sabemos que hoje em dia, conforme eu disse aqui, há pessoas que gostam de nós conforme somos e há pessoas que nos detestam pelos mesmos motivos. Se estiverem a falar com a Avelina, é assim desde janeiro a dezembro.
há pessoas que vão gostar e há outras que não vão concordar, não vão querer concordar, não têm nada contra, mas também não vão concordar, porque não querem. Não, o fulano é assado, é cozido, mas não, eu não concordo. E se calhar vão procurar sempre um assunto, olha, está a ver? Vocês andavam a falar que o fulano é assim, 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 agora vê. Está aí. Está aí. E acabou, de certa forma, manchando uma carreira que eu construí com zelo, dedicação, sacrifício. E aí foi uma fase muito difícil da minha vida, porque não foi fácil gerir aquela situação. E aí, então tive sempre próximos aqueles que desde o primeiro momento sempre acreditaram em mim, sempre conviveram comigo e sabiam e sabem aquilo que sou, aquilo que represento e até onde eu posso chegar. Então foi um momento muito, mas se calhar a nível desde que estou no futebol, desde que estou no desporto, foi dos momentos mais difíceis que eu passei. Até poderia ter passado um momento difícil dentro do campo, falhando um lance em que fez com que a equipa perdesse uma taça. E aí, como tem acontecido a nível do futebol, mas não, foi algo tipo muito além do futebol, muito fora. Sabemos que hoje em dia o futebol está ligado a muitos assuntos de corrupção e tudo mais, mas eu, longe de me estar envolvido em situações do gênero. Então foi uma fase muito, muito difícil, muito complicada, mas consegui ultrapassar com a ajuda da família, com a ajuda da minha esposa, que teve um papel muito, mas muito importante a quando dessa situação. Tipo, dos meus irmãos, dos meus amigos, não adianta citar A, B, C ou D, porque são muitos. Vai sempre esquecer um. Problema, mas eu também te ajudei, mas você nem não falou. Familiares, tanto daqui de Angola como além fronteira, amigos daqui de Angola como além fronteiras. E pronto, com a ajuda de todos eu consegui, de certa forma, ultrapassar uma ou outra situação. Não que não tenha beliscado. Por quê? Porque eu fiquei uma época sem jogar. Só fiz 2 jogos das competições africanas, que foi o primeiro aqui no Lubango e o segundo nas Ilhas Maurícias. Quando o meu sonho era chegar com a equipa até a fase de grupos, porque se calhar chegar às competições africanas foi o ponto mais alto da minha carreira a nível de clubes. Posso, se calhar, se não terminar a carreira agora, posso, se calhar, chegar. Porque, prontos, é sempre um prazer como é que eu posso dizer? É sempre um prazer usufruir daquilo que você trabalhou, que é para conquistar. Então, comigo não foi diferente, sempre foi trabalhar. Eu saía do treino para a escola, chegava na escola, encostava assim numa banda e como tinha professores que já dominavam que eu era atleta, falavam, não, deixa o atleta descansar, não tem mais problema. Eu fui com a seleção olímpica nos primeiros jogos da lusofonia em Macau. Na altura o selecionador era o Nando Jordão. E quando cheguei aqui em Angola, aqui em Benguela, era prova na faculdade. E eu a chegar, o professor dizer, poças, eu até aqui tenho pessoas na turma que eu nem conheço, nunca ligi aqui, como eu conheci. Mas assim começou. Quando, nesse caso, por exemplo, quando ias para as competições, também levavas todos os livros para estudar lá? Às vezes levava alguns, mas como estava já na faculdade, e na faculdade as exigências não são iguais aos do básico, aos do ensino primário e do ensino secundário, então era tipo, não é aquela de tipo de te marcar falta. Sim. Tinha só noção de uma ou de outra coisa. Cheguei agora em Angola, como é que está aí? Não,
Aparece amanhã na escola, olha, amanhã tem prova. Eu disse, meu Deus. Eu vou ficar só lá, tipo, a olhar. E aconteceu isso algumas vezes durante a carreira. São essas tais lembranças positivas nesse intercâmbio de futebol e escola, que não foi fácil. Isso já foi só mesmo já para, para descontrair. Mas foi um momento muito difícil na reta final da minha carreira, se assim posso dizer, passar por essa situação, mas pronto, graças a Deus tenho estado a lutar que é para ultrapassar, porque foi um choque muito grande. Já viste que é treinares toda a época e não poderes participar do jogo. Já viste que acordar todos os dias cedo, estás lá pontualmente, já ser o líder de uma equipa, mas não poderes estar presente nos momentos bons e nos momentos menos bons. Só que eu tive, por causa da minha boa relação com o pessoal, tive colegas fora de série, apoiaram muito, 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 não só psicologicamente, conversas, até financeiramente ajudaram para que eu conseguisse ultrapassar, com o pouco que tinha para que eu conseguisse ultrapassar, que também não vou citar, né, porque são muitos, ajudaram muito que é para ultrapassar essa situação. E quando aperceberam-se de que eu ia jogar pelo 1º de maio, segunda divisão, que é para ver se ajudo a equipa a estender ao girar a bola, ficaram muito, mas muito felizes, porque para eles, assim, tipo, por tudo que ele passou, ele não podia terminar a carreira dessa forma. Eu tenho um amigo de há pouco tempo, né? O Gelson, esse até posso citar. Ele me diz sempre, mano, não podes terminar a carreira assim. Você, quando terminar a carreira, nós temos que dar um boda que você não tem noção. Ele fala, me chamam Miluvas. Miluvas, tipo, Márcio Luvambo, né? Miluvas, não podes terminar a carreira assim. Nós temos que ele é do Ambo, mas agora reside cá em Benguela, aqui no Lobito. Conhecemos há pouco tempo, já temos uma sintonia muito. Não pode. Ele acompanhou o nosso jogo contra o Cabo Escorpo. E voltando a esse assunto, né, aproveitando essa do Gelson, não é possível eu estando ligado, não querendo me defender, né, estando ligado a um ato de corrupção, de um jogo em que eu estava no banco, saio do banco e marco 2 golos. Como é que eu vou combinar com alguém que depois eu chego lá e faço de forma diferente? Então foi um assunto que era fora daquilo que eram as nossas pretensões, estava muito distante daquilo que eram os nossos objetivos. A partir do momento que entramos para a Taça de Angola, o objetivo foi sempre chegar à final. Eu nunca joguei uma final da Taça de Angola. Eu, quando cheguei no 1º de maio, em 2008, minha primeira época não. Já estava no 1º de maio, em 2007 saí, estava para ser emprestado na Académica, mas lá as coisas não correram muito bem. É uma das particularidades que eu também queria focar aqui. Então, eu fiquei quase um ano sem jogar. Na altura, o treinador do clube não estava a contar comigo para aquela época. O mais sensato era me emprestarem num dos clubes, que era para rodar, e depois... mas não aconteceu. Então, fui dispensado pelo treinador em 2007. Depois da época de 2007, fui dispensado pelo treinador. E daí, formamos uma equipa no bairro, chamada Boca Juniors. E eu estava a jogar aí, eu e mais um colega, esse, o Fernando Fita, que agora é o treinador, era eu o diretor desportivo do 1º de maio. E formamos uma equipa Boca Juniors lá do bairro e participamos do Gira Bairro. E o mais engraçado é que o Fita, eu jogava como médio ala, era o avançado. O engraçado é que ele foi o melhor marcador, ele na altura era o melhor marcador da equipa e eu era o segundo melhor marcador. E aí as bocas que soavam, as vozes que soavam nas ruas é que como é possível os 2 jogadores jovens de destaque numa equipa de Gira Bairro, um melhor marcador, o segundo melhor marcador, não tem espaço no 1º de maio, que é uma equipa que
que apesar de ter os jogadores que têm, acho que esses jovens poderiam emprestar qualidade nessa equipa. E como é possível as coisas não acontecerem de forma diferente? Lá o treinador era o Rui Teixeira, né? Em memória. Foi à minha casa, depois foi ver um jogo, só estava a ouvir nas rádios e nos bastidores. Então foi lá no meu bairro, eu vivo no bairro do Quioche, na rua Sociedade de Geografia, em Benguela. Tinha lá um campo na escola, no IMSS, o Instituto Médio de Saúde, era aí onde nós fazíamos os nossos jogos. Éramos lá no bairro, era o nosso quintalão. Ele disse, pá, eu estou a ouvir muito nos bastidores, aí na rua, ainda vou solar. Chega lá para assistir o jogo e acontece que naquele dia nós demos uma carga, eu e o meu colega. Eu marquei, ele marcou. E normalmente, quando acabássemos de jogar, o reencontro é lá na minha casa, que era para comemorarmos. E sempre disse, se calhar o meu pai também teve sempre reunir os amigos. Em casa eu se calhar tirei um bocadinho disso dele. Sempre fui de reunir os meus aí. A equipa, depois de cada jogo, antes de cada jogo, a concentração era lá. Então estávamos lá naquela de convívio. Ia uma conversa daqui, uma conversa dali sobre o jogo. De repente aparece o treinador. Eu estou vendo o treinador de Mota, está lá. Ele também conhece bem o meu pai, já jogou com o meu pai na altura, nos tempos. E até entrar de moto, só, quem é? Eu depois vi que era o Mr. Rui Teixeira. Só. E o Mr. entrou, chamou-me a mim, chamou ao Fita. Eu disse, quero falar com vocês. E eu disse, tá à vontade, Mr. Mas vocês com essa qualidade toda, por que estão aqui numa equipa de bairro quando deviam estar numa equipa profissional? Não, as razões são alheias à nossa vontade. Nós já estávamos aí na equipa, só que o treinador chegou, não contava connosco e às vezes temos que respeitar. Se calhar, às vezes é mesmo necessário sair, que é para mostrar que de repente temos alguma qualidade. Então lá ele disse, eu quero vocês os dois no 1º de maio, amanhã já. Eu disse, amanhã? Eu disse, mister, para mim será um bocadinho difícil porque o meu horário da escola e dos treinos vai criar uma interferência. Não vou conseguir conciliar isso. Ele disse, não sei como é que você vai fazer, mas se vira. Eu disse, tá bem. Lá o Fita, como não estava a estudar naquela época, avançou já para o 1º de maio, que é para ser inscrito já na segunda volta, isso em 2017. E eu falei com o Mister, eu não vou conseguir, porque já estamos no meio do ano letivo. Eu ter que interromper a escola vai me criar muitos transtornos naquilo que é a minha carreira acadêmica. Ele disse, não tem problema. Então, quando começar a época, quero te ver lá. E aí, então, o Fita foi primeiro que eu. E, por incrível que pareça, a Fita começou a jogar na segunda volta. Foi ele que marcou o golo na final da Taça de Angola, da última Taça de Angola que o 1º de maio conquistou. E o Fita é que marcou. E depois, quando começou a época, em janeiro, as épocas começavam em janeiro, né, porque os campeonatos começavam em fevereiro ou em março, antigamente, antes desse novo calendário. Eu enquadrei na equipa em 2008. E aí comecei, depositou a confiança em mim, comecei a me destacar. Foi aí que eu comecei mesmo a jogar no 1º de maio, em 2008. 2008, 2009, 2010, 2011. Em 2011 até recebi um convite também do Recreativo de Libolo. Na altura o treinador era o professor Zé Camaral, que é para representar o Libolo. Só que também as coisas não correram muito bem. Não consegui ir para lá. Isso é que fez com que naquele ano eu fosse para o Nacional, sob a pena de ter que ficar um ano sem jogar, eu giro a bola. Então, fui só buscar esses pontos todos com relação àquela questão que me colocaram aqui há pouco tempo, quais foram os impactos que tiveram essa situação do áudio, do escândalo de corrupção. Houve um impacto muito, mas muito negativo na minha carreira. E se calhar não por mim, mas se calhar se acontecesse com um outro jogador, não é bom.
Depois os jogadores estão para estar na mídia pelo sucesso que fazem dentro e fora do campo, mas longe desses casos de corrupção e tudo mais. E uma das coisas que me deixou mais triste quando passei por essa situação foi o facto tipo de o meu filho chegar em casa e me mostrar, né, papai, estou a ver isso aqui nas redes sociais, o que é que se passa? Como é que eu ia explicar no meu filho? A minha filha no colégio onde estuda, os professores lhe chamavam a filha do capitão, e ela eu sentia-se vaidosa com aquilo. Mas ela, como é mais nova, o rapaz é o mais velho, não dominava muito, mas me perguntava, então, papá, todos os finais de semana estou a sair para jogar, sais na sexta, voltas no domingo, sais no sábado, voltas na segunda, e ultimamente só estás em casa. Afinal de contas, o que é que se passa? Os colegas estão aí a jogar, por que o papá não está aí? Eu também, ela era menor de idade, eu não sabia como explicar aquela situação. Meu filho já entendia mais ou menos, mas também foi um impacto muito grande, porque lá com os colegas no treino, o teu pai aqui, o teu pai dali, o teu pai fez e tudo mais. Mas pronto, graças a Deus conseguimos ultrapassar esse senhor que chegou aqui agora, conforme eu disse há pouco tempo, além de ser presidente de uma agremiação, quando ele assumiu a presidência, nós também apoiamos e somos amigos fora disso. Somos amigos, assim, tipo, ele é mocota. Fora disso. E hoje em dia, tipo, somos adversários, entre aspas, porque quase tudo que faço a nível de futebol, também peço a opinião dele, o parecer dele. Chegou embora. Então. Também são as pessoas que sempre acompanharam. Quando eu tivesse uma ou outra falha, também sempre apoiaram. Então, foi uma situação muito, muito complicada. Ele ligou-me, conversamos, puto, estás a passar isso, assim, o que é que se passa afinal? Conversei com ele, eu tenho a liberdade de falar sobre qualquer assunto. Sempre dentro do respeito. Falou-me, mas não tem problema. Qualquer situação, nós estamos aqui que é para apoiar, que é para dar aquele suporte, porque a vida não é só dentro do campo. As coisas também funcionam fora. E às vezes, quando as coisas foram tão bem, é mais fácil a gente ter sucesso dentro do campo. Então foi uma situação muito, mas muito difícil, mas consegui ultrapassar. Tenho conseguido ultrapassar porque, pronto, há sempre uma conversa em torno disso. E nada nunca que é o tempo bom. não resolve. Nada que o tempo não resolve. Mas tenho conseguido dar conta do recado. Chegou agora o presidente, né? Também me convidou que para... Como é, tu ainda consegues jogar mais um bocadinho? E eu disse, não, presidente, diante desses assuntos todos, eu acho que já não. Se calhar ficou surpreso com o facto de eu, de repente, voltar à carga, mas também os motivos, eu também e ele já conversamos muito antes de eu abraçar o projeto. E ele me disse, lá, Maputo, estás à vontade, qualquer coisa nós estamos aqui. Então tenho essa abertura. Eu acho que aqui só para fechar a minha parte, depois dessa turbulência e esse regresso, quais são as tuas metas, os teus objetivos no futebol daqui para frente? É assim, eu sou um homem de desporto e eu tenho dito assim, aquilo que eu puder fazer que é para ajudar a engrandecer o desporto, não só a nível de Benguela, como a nível nacional e, se possível, também além fronteiras, eu vou fazer.
E o meu objetivo nesse momento é ajudar a província a colocar mais uma equipa no Girabola. Por um motivo muito simples. Temos uma praça rica em termos de jogadores. E Benguela sempre foi um celeiro a nível de jogadores. Então, se tivermos mais equipa aqui, é a província que sai a ganhar, é o desporto que sai a ganhar. Porque os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, em vez de terem que sair, que é para ir tentar lá fora, se calhar podiam fazer o que os nossos mais velhos, o meu pai e outros, fizeram. Deram o litro aqui, depois saíram, que é para representar outras equipas com melhores condições, com melhor e maior poderio financeiro. Esse é o grande objetivo, que é para melhorar as suas vidas a nível social e não só. Então, se eu puder ajudar uma equipa de Benguela a estender a primeira divisão, para mim será um prazer enorme. Não digo que é um sonho realizado, porque já tive a oportunidade de o fazer, e se puder fazê-lo de novo, melhor. E tenho tido muito apoio a nível da massa associativa, de amigos, não só ligados ao 1º de Maio que eu represento, mas de outras equipas, noutras latitudes. Então, o objetivo é lutar, que é para ver se conseguimos pôr mais uma equipa na primeira divisão. Se for o 1º de Maio, ou Nacional, ou Sporting, mas que seja a nível de Benguela, se eu puder dar o meu contributo, ficarei muito feliz pelo facto de isso acontecer. Boa. De minha parte também. Fechamos. Fechamos. Márcio, muito obrigado pelo tempo dispensado. Foi um prazer ter-lhe aqui. Embora ele é que nos recebeu, né? Sim. Dizer que o prazer é todo meu. Conforme eu disse aqui, eu não faço as coisas só por mim, porque a responsabilidade que eu carrego é muito grande e é necessário que por tudo aquilo que nós já passamos, devemos fazer uma coisa que seja de forma diferente, de modos a apagar toda aquela má imagem que deixamos lá para trás. Muitas vezes a má imagem que deixamos não é responsabilidade nossa, não é o nosso querer, mas também temos de estar preparados, porque às vezes as coisas acontecem não é porque nós queremos, é por motivos de força maiores, por razões alheias à nossa vontade. E pronto, eu disse aquela hora quando falei com Avelino de manhã, eu disse, e quando chegou, quando da vinda para cá, eu disse que não tinha nenhum problema em falar, nunca tive esse problema em falar para as mídias, para uma página, para uma coluna desportiva. Não tenho problemas nenhum, é mesmo desporto, é aquilo que eu vivo. Eu acho que tenho que me sentir à vontade quando assim se trata. E até disse mais, lá, o momento não é muito bom por causa de algumas situações que ocorreram nas últimas horas. Ontem o jogo não correu muito bem, mas futebol é isso. Não é pelo facto das coisas não terem corrido bem que o mundo acaba por aqui, não muda nada. Continuamos firmes, continuamos fortes e focados. Quem vive o futebol, está aí o presidente, sabe como é que as coisas funcionam. Um dia você pensa de que o mundo acabou porque perdeste um jogo ou não alcançaste um objetivo. Mas 2 dias depois, vives uma alegria que aquilo de negativo que aconteceu fica lá para trás, agora é levantar a cabeça. A nossa vida é assim, perdes hoje, ganhas amanhã, perdes depois da manhã, ganhas de novo. Por isso é que continuamos de pé. Isso. E mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade, o convite, e dizer também que
podem contar comigo, se calhar, para outras situações, para outros contributos, para o Pro Desporto. Tá, obrigado. Obrigado, eu. Ao pessoal que está lá em casa, muito obrigado por nos ter acompanhado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Pro Desporto, por Instagram e TikTok. Estamos também no Twitter ou X, Pro Desporto apenas. E subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Não esqueçam também de nos seguir no Spotify, também estamos por lá. E é isso. Um abraço, estamos juntos, até a próxima semana. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faída que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifanas, ou manda a tua praia, não haia, manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers, da melhor qualidade. Conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós, para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.